Olá, estamos aqui com mais uma edição do nosso ACAPcast e nada mais especial de estar debatendo sobre o Imposto de Renda 2026, onde esse ano a gente está com muitas perguntas, o que é verdade, o que é mentira. Então, convidamos aqui hoje o nosso atual delegado da Receita Federal, Arthur, o auditor Dr. Luiz Gonzaga. Então, eles estão aqui para tirar bastante dúvida, bater um bate-papo super legal, né, Fábio? Isso. Bate-papo super produtivo, esclarecer algumas novidades que terá para esse imposto de renda desse ano, né? E, Justamente. e nos ajudar e ajudar os demais colegas nossos de profissão e até os contribuintes, né? Esclarecendo Isso. as dúvidas. Estamos aqui à disposição. Então, fique à vontade. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem para que a gente pudesse, deu uma pesquisada, o que é que realmente está impactando. Estamos aqui com várias perguntinhas para 2026, sobre o imposto de renda. Tudo bem. Meu nome é Arthur, sou auditor fiscal. Atualmente sou delegado, estou como delegado aqui na Delegacia de Caruaru. Durante a minha vida na Receita, né, já tive experiência de aduana, de fiscalização, de arrecadação, de gestão. Então, tenho assim, uma passagem geral, né, por praticamente todas as áreas. Ainda não tive a oportunidade de ir para a área do Luiz, que é julgamento, quem sabe algum dia, né? Mas é um órgão que a gente gosta muito de estar, que nós nos orgulhamos de participar e sabemos do potencial de contribuição que ele pode dar ao país, né? Tanto para o bem-estar quanto social, como para o bem-estar econômico do país. Então, é um órgão essencial para a nação. E estamos aqui sempre de portas abertas, a delegacia e a Receita como um todo, a à população e principalmente a vocês que são parceiros, nossos contadores, né? É uma classe que é essencial para que a Receita consiga alcançar seus resultados, né? Então, até um parabéns aí, que se você contador que está nos acompanhando agora, parabéns para você, que é muito importante e é importante que a gente registre isso também. Ficamos muito gratos, né? É verdade. O professor Luiz Gonzaga, também sou auditor fiscal, já fui delegado aqui em Caruaru, na Receita já fiz um monte de coisa e é um órgão muito grande. E estou atualmente como delegado da área de julgamento, mas assim, eu queria destacar essa parceria com a CAP. Desde que eu cheguei aqui, eu já vinha de outras unidades fazendo essa parceria com os contadores e eu acho que é fundamental esse trabalho de parceria com os contadores, né? A gente já está aqui na região há mais de 10 anos e sempre buscando CRC, a CAP, outras associações locais, mas essa parceria com os contadores é fundamental para a gente, para melhorar para o contribuinte e para melhorar o trabalho para a gente também internamente. Facilita demais. Então, parceria 10 com vocês. Obrigada. Coisa Excelente. boa, né? Vamos saber disso, né? Já entrando no tema central do nosso podcast, Arthur e Gonzaga, quais seriam as principais mudanças que os contribuintes devem ficar atentos ao fazer a declaração de 2026? É bem tranquilo falar nisso, porque esse ano a gente teve muitas mudanças positivas, né? Muitas mudanças boas para o contribuinte. Mas, indo por etapas, mudanças na obrigatoriedade da declaração, da entrega da declaração, teve muito poucas. Então, praticamente, o que era no ano passado se manteve, com exceção de duas, né? Então, se você teve renda acima de R$ 35.584, você passa a ser obrigado a declarar. Ser obrigado a declarar não quer dizer que você é você vai ter imposto a recolher, é só uma obrigação. Você precisa só demonstrar o que aconteceu no ano passado. E se você teve renda acima de R$ 177.920 da renda rural, você também é obrigado a declarar. As demais situações se mantiveram. Então, só citando as principais, né? Se você teve patrimônio acima de R$ 800.000 no ano passado, né? Lembrando que a gente sempre faz a declaração hoje refletindo o ano anterior, né? Então, em 2025, patrimônio acima de 800 mil. Se você teve rendimentos isentos acima de R$ 200.000 também. Então, às vezes, uma criança que recebe uma herança de uma avó, 2 apartamentos, vamos dizer. Então, uma criança obrigada a declarar, está na regra de obrigatoriedade, sim, seria obrigada a declarar.
Mesmo ele sendo de menor. mesmo sendo de menor. É importante lembrar aí que a capacidade tributária é diferente da capacidade civil. A gente Isso. pode pensar assim, uma pessoa que tem Alzheimer, ela não tem mais capacidade civil, mas ela pode ter a capacidade tributária, ela pode estar obrigada a declarar imposto de renda. Perfeitamente. Quem operou na Bolsa de Valores com renda variável, então acima de 40 mil reais, então compras acima de 40 mil reais, é obrigado a declarar. Mas se você vendeu, realizou, né, R$ 1, então você já é obrigado a declarar também. Tem essa diferençazinha. Só uma dúvida, Arthur, desculpa até interromper. A gente vê muito essas bets da vida. É isso Essas que eu ia perguntar. pessoas que costumam jogar, apostar, vamos dizer assim, e que tiverem tido ganhos, elas também estariam obrigadas a declarar? Você poderia esclarecer isso? Sim. Nesse ano, há um campo novo, né, que você coloca os rendimentos exclusivos, né, que são na fonte, que é o caso da Bet, e os saldos também. Então, saldos que às vezes essas bets, você pode ter um saldo lá em conta que você vai apostando, você deposita, mas você é obrigado a declarar o saldo também. Para a Bet, em fevereiro agora, todos os anos vai passar a ter, né, já houve esse ano. As bets fornecem tipo um informe de rendimento para as Sim. pessoas, né, que é o Informa Bet, que ele diz qual foi o que aconteceu no ano passado, né? Então, e dentro do site da Receita, né, tem uma partezinha que você informa essas informações da Bets e ela calcula para você se você vai ter a pagar ou não. Como se fosse uma calculadora Uma calculadorazinha para Bets. do IR. Então, acontece todo fevereiro, né? Fevereiro para março, sempre acontece esse período e você informa. Você é obrigado a pagar acima de 28 mil reais, né? 28 mil e alguma coisa. E esse valor você informa lá na declaração também. É importante falar também que é 28 mil reais de ganhos no saldo geral. Então, você ganhou 10, perdeu 5, ganhou 20, perdeu 25. Então, Entendi. você ficou no saldo negativo, não é ganho de 28. Tem que ser o ganho líquido acima de O ganho 28 líquido, mil. tipo que foi rendido dentro daquelas operações. Né? Isso. Só queria destacar, aproveitar para chegar ao ponto que falou de rendimento aí. E uma confusão que a gente tem visto é com relação a 5 mil reais é isento. Gente, 5 mil reais é isento a partir de janeiro de 2026. Essa declaração que a gente está fazendo agora se refere a 2025. Então, os valores são aproximadamente 2 salários mínimos. Tenta evitar essa confusão, para não... eu não preciso declarar, eu ganhei Exato. 5 mil reais. Não. Se chegou nos R$ 35.584, está obrigado a declarar e as outras situações também. E como a gente não fala somente para contadores, como é o podcast que vai para o YouTube, eu gostaria até de pedir mais uma vez que vocês explicassem para aquela pessoa que tem ainda dúvida se é a diferença entre declarar e a diferença em ter que pagar imposto de renda. Porque muita gente ainda confunde. Você tocou no ponto e me lembrou, Arthur. E eu acho importante a gente enfatizar qual é a diferença de eu ter que declarar, ter a obrigação de declarar o imposto de renda e pagar o imposto de renda porque eu declarei. Eu vou te dar. E também não sai o fato, porque você declarou um ano, vai ser obrigada anualmente Exatamente, bem fazer essa lembrado, Sheila. declaração, porque muita gente também fica nessa questão, né? Isso. Assim, o termo já ajuda a gente a entender. Você é obrigado a declarar, não é obrigado a pagar. Pagar vai depender do que for apurado na declaração, certo? Então, para dar um exemplo bem simbólico do que significa isso, em 2024, ano 2024, várias pessoas tiveram rendimentos, tiveram retenção na fonte, etc. Não estavam obrigados a declarar pelas regras em 2025, refletido em 2024. Então, muitas pessoas que não estavam obrigadas a declarar, não declararam, porque não estavam obrigadas a Sim. declarar. Porém, durante o ano, tiveram imposto retido. Então, a única forma, como essa pessoa não era obrigada a declarar e também era isento para o ano, na tabela anual, essa pessoa teria que restituir esses valores que foram pagos ao longo dos meses. Sim, né? foram Já que retidos, né? Já que ela era isenta anualmente, no ajuste. Só que como não eram obrigadas a declarar e não declararam, também não restituíram esses valores. E o que foi que a Receita fez? A Receita
cada ano que passa, né? Ela vem ficando mais robusta nos cruzamentos de dados, né? Os sistemas vão ficando cada vez melhores e a gente conseguiu fazer Mais em tempo real, né? mais em tempo Porque real. hoje a gente, dentro do ano, E que é uma novidade também na declaração, quando você faz a declaração online pelo meu imposto de renda dentro do site da Receita, ela já te dá algumas críticas, né, online, para que você evite errar. Mas a Receita notou que muitas pessoas que não eram obrigadas a declarar, não declararam, mas tinham imposto a restituir. Então a Receita esse ano, com relação a 2020, a declaração 2025, que reflete 2024, vai encaminhar cerca de 4 milhões de declarações do modelo simplificado para essas pessoas. Não são as pessoas declarando. A Receita vai fazer por elas, vai com base fazer a que elas têm. declaração Será com uma base... declaração compulsória. A própria Receita que A vai... própria Receita vai fazer vai declarar. automaticamente. Interessante. E essas 4 milhões de pessoas, não são todas as pessoas, né? Foi feito um corte, restituição até 1.000. A pessoa precisa ter a chave Pix. Por que chave Pix é importante? Porque e-mail muda, né? E-mail é roubado. A chave aleatória você muda, né? O telefone também você muda. O CPF não. O CPF ele acompanha a vida inteira, é único, é só seu, é pessoal. Então precisa ter a chave Pix. CPF regular e dentre outros critérios. Então 4 milhões de pessoas serão atingidas e R$500 bilhão vão ser restituídos automaticamente para essas pessoas. Então veja a diferença entre estar obrigado, essas pessoas não estavam obrigadas a declarar, mas perderam a oportunidade de restituir. Porque a única forma de você restituir imposto de renda retido é via declaração. Importantíssimo. Então esse vai ser uma das boas novidades que a gente traz esse ano. Vai ser um lote especial com a previsão de pagamento, um lote único, com previsão de pagamento dia 15 de julho, agora desse ano. Então, quer dizer, independente que ele tenha lá a restituição, mesmo ele não declarando, a Receita automaticamente já vai fazer esse cruzamento. Fez isso, a Receita já fez o cruzamento e já está encaminhando as declarações automáticas, né? Entendi. Se o contribuinte falar, olha, tinha aqui, eu queria dar uma modificada, ele pode modificar. Ele né? pode fazer a retificação. Pode fazer a retificadora tranquilamente. Excelente. Muito bom. Uma novidade muito E quais são boa. os erros mais comuns que vocês se deparam lá, Gonzaga? Porque é da parte mais analítica, vamos dizer assim, de julgar. Isso. Sim, um erro muito comum é incluir dependentes que tenham renda. Mas eu pago o plano de saúde do meu filho, eu pago a faculdade do meu filho, mas o filho faz estágio, o filho às vezes trabalha. Esse talvez seja um dos erros principais. Filho e esposa, né, também. Filho, esposa, às vezes pai. Né? Eu tenho um caso interessante, que um adjunto meu lá em Poços de Caldas caiu na malha. E chegou para a esposa dele chegou, mas vocês da Receita caem na malha? Cai na malha também. Eu todo ano caio na malha, porque eu deixo para pagar a destinação no final e aí eu já fico na malha até entrar o pagamento. E entre outras coisas também, estou na malha até porque não fizeram a DBF da minha destinação que eu fiz ano passado. A renda também, às vezes a pessoa deu uma aula, né, fez prestou serviço, mudou de empresa, né, mudou de emprego e esqueceu aquele rendimento. Por isso que a Receita está recomendando usar a pré-preenchida. Foi muito facilitador. Traz toda essa informação. Apesar de todos os erros que a gente tem visto, problemas que têm acontecido, né, a mudança da DIF realmente está impactando esse primeiro ano, mas isso vai resolver. Vai ajustar. A gente está sentindo esse impacto, né, dessa mudança da DIF. Não só nós computadores, como também o próprio contribuinte. Muitos ainda não foram entregues. As empresas não entregaram. Então, automaticamente, a gente está sem um norte, porque às vezes acontece muito de a pré-preenchida vir com informação e o extrato vir com outra. Então, geralmente a gente faz e é uma prova que a gente tem para entrar com uma contestação com vocês, né? Para a gente fazer esse cruzamento. É importante dizer que a malha não é uma punição, certo? A malha, a Receita o povo tem tanto temor, né? Não precisa ter medo da malha. A malha só está dizendo, olha, tem alguma informação Estamos com divergência, né? E a gente precisa esclarecer. Tanto é que, de longe, assim, 90% ou mais das pessoas que caem em malha saem da malha. Então, não é punição, é só uma checagem. A pré-preenchida, os dados que vêm
para o contribuinte são exatamente os dados que as pessoas informam para a Receita. Então, o teu médico, o que fez a Receita Saúde, o plano de saúde que fez a DMED, o empregador que fez o Lava Social, se ele erra, a gente pega esses dados e informa, tal qual a Receita não faz crítica sobre esses dados. Então, se ele erra, a pré-preenchida vai errado junto. Por isso que é tão importante a pré-preenchida ajuda, mas é importante você checar com os documentos. Houve dúvida, houve divergência, o que vale é o que está no seu documento, é a vida real. Então, qual a orientação? Então, tente falar com o seu empregador, com o médico, para corrigir. Ele corrigindo, essa informação chega na Receita novamente, é reprocessada a declaração e você sai na malha sem transtorno nenhum. Caso não seja possível ou acessível fazer isso, apresente como está nos documentos, vai cair na malha, você lá no site do ECAC, totalmente eletronicamente, de forma eletrônica, se apresenta esses documentos, eles vão ser analisados e a pessoa sai da malha tranquilamente também. Outra coisa que a gente quer, vamos aí para os dias também, que a gente está tendo muita dificuldade em embate, porque com a questão do eletrônico, né, dos recibos eletrônicos, então a gente está recebendo ainda muito recibo manual. E aí eu mesmo não estou preenchendo, que eu digo, olha, isso aqui não vai cair a informação, porque houve a mudança. Só que muita gente teve valores altos, os médicos mesmo, por falta de conhecimento, às vezes acontece também, né? Porque a gente sabe que foi o primeiro ano de obrigatoriedade, mas existe também, mesmo que a Receita deu prazo até fevereiro para que pudesse regularizar essas operações, mas muitos médicos não fizeram isso, né? Aí a gente tem aí uma gama muito grande de médicos e odontologistas. A gente sabe que tem muita gente ainda no interior que não tem esse nível de conhecimento e a gente ainda tem recebido muita questão do recibo manual. E nessa situação, a gente deve considerar como é que a gente vai operacionar diante de tudo isso, né? Eu acho que esse caso aí vai até para outra situação. E até ontem eu estava vendo uma live e a pessoa fazia exatamente essa pergunta. O médico não quer me dar o recibo. É mais ou menos a mesma coisa. E só corrigindo, porque aí fica completo. E às vezes o que é que acontece? O paciente fez lá, aí quando é agora, é que lembra que teve aquela despesa. Então vai procurar o médico, a clínica, o que for, para pegar esse recibo. Só que agora, como é online, não vai ter mais validade. Retroagir, né? Não vai ter como retroagir. E até né? tem como retroagir, porém ele teria que apurar o livro caixa dele também Isso. de forma retroativa, não é assim? Isso. Então, assim, independente de ter o recibo ou não, assim, eu até acho que, no seu caso, deve informar, desde que se comprove o pagamento. Porque, com certeza, a comprovação o do paciente pagamento tem com que ser. certeza vai ser exigido esse pagamento. Porque é a mesma situação de um dentista, um médico que não emitiu um recibo. Né? Ele não quis emitir, mas eu tenho um Pix aqui que eu fiz, de repente, na data mais ou menos próxima ali, eu comprovo esse pagamento. Né? Isso sempre aconteceu, né? E sempre tem essa possibilidade. Mas é importante ter essa comprovação do pagamento. Mas eu paguei em dinheiro, que é uma coisa que a gente entende muito. Mas se você pagou em dinheiro, joia. Mas eu não tenho nem dinheiro mais, em espécie. Mas aí a pessoa diz, não, eu paguei. Não, como é que você pagou? Eu fiz um saque. Né? Então, comprova de alguma maneira esse pagamento. Então, é importante ter essa comprovação. Então ele tendo um comprovante de pagamento que foi feito naquele período com os dados, ele vai substituir essa questão da nota e do recibo, sendo manual, né? Ele vai comprovar. Ele aí tem como comprovar. vai para Vai cair no processo de malha fina. Com certeza vai cair na malha anexar. fina. Isso. Mas o contribuinte, ele poderia ser penalizado pelo fato de não estar com o recibo propriamente dito e somente com a comprovação, ou a Receita vai ir atrás do médico que prestou o serviço e não cumpriu com a obrigação dele de emitir o recibo? Aí são duas situações diferentes. A partir do momento médico, que né? foi que ele o paciente, contribuinte pagou, né, o paciente pagou, houve a comprovou, vai cair em malha, porque aí não vai Não o vai cruzamento, existe o cruzamento não da existe cruzamento, informação. ele vai comprovar, né, comprovando o pagamento, aí é importantíssimo comprovar esse pagamento. Sim. Resolvido. Aí eu paguei no CPF da mulher do médico, eu paguei no CPF da secretária. Então, gente, tem que ter cuidado com essas coisas. Né? O CPF está aqui, o CPF do médico, ou da clínica, de alguma maneira. Então, ele vai comprovar aquilo ali. Já para o médico, então, imagina que provavelmente não vai ser só esse paciente, vão ter outros. Né? Esse médico vai cair em malha porque várias outras pessoas indicaram rendimentos que ele não declarou. Ele omitiu. Porque na declaração do médico, quando ele faz o livro caixa,
Ou mesmo se ele não fizer o livro caixa, ele vai informar CPF, deveria pelo menos informar CPF para CPF, e aí vai haver um cruzamento, vai dizer, não, tem uma divergência e ele também vai cair em malha. Por omissão de rendimento. Né? Omissão de Sim, rendimento. entendi. Isso. Tá Omissão muito de claro. rendimento. São duas frentes diferentes. E, tipo, se mesmo o recibo sendo avulso, né, que não seja no digital, mas o médico forneceu e o contribuinte tiver, então a gente esse ano ainda pode fazer esse lançamento. Sim. pode Só ser. para, eu acho que é até para, se o médico emitiu o recibo manual, certo? E ele e o contribuinte declarar isso, e o médico, por sua vez, também declarar lá o declarar. recebimento, correria esse risco de cair em malha também. Por não estar no online. Os dois vão declarar, um que pagou e o outro que recebeu. Só a penalidade, vamos dizer assim, é que o médico não fez o recibo lá no portal, que deveria fazer. Mas ele vai declarar de forma avulsa lá no IR dele. Uma ótima pergunta que eu acho que tem que responder. O risco de cair em malha é sempre. Ah, mas está tudo na Receita da Saúde. Mas às vezes o valor dos recibos são muito altos. E aí a Receita vai chamar para fazer uma comprovação. Peraí, está fora da tua normalidade, está muito acima dos valores. E vai ser chamado, está aqui, comprovou o pagamento, resolvido. Tá? Então, assim, são coisas diferentes. Esse caso, sim, vai ser chamado e vai comprovar. Não vejo problema. Não sei se o sistema vai entender isso aí. Fazer esse batimento e vai liberar. Tão rapidamente. É possível que ele... Não, ele já fazia nos anos anteriores. Mas, às vezes, o que vai levar ele a cair talvez seja a questão dos valores. Né? Tipo, porque lá no Receita que de Saúde normalmente tá a gente 10, não vai, né? E a gente vai pelos declarou valores. 14. O médico declarou 10 no Receita de Saúde, mas tem mais 4 por fora, né? Aí você fala nessa questão aí de... Mas se esses 4 estiver declarado no livro caixa, e eu acredito, pode ser, aí eu realmente não sei Só como é que vendo, você porque vai. como é Caso a novo, caso, né? Caso a caso, é uma novidade, mas É assim, uma novidade. se o né? contribuinte tiver, eu paguei o recibo, eu não tenho nem recibo, eu tenho um comprovando do pagamento, eu fui no médico aqui, eu tenho um exame que ele me passou, né? É importante juntar algumas provas para dizer, não, eu realmente fui no Comprovei, médico, né? tá aqui, ele pediu um monte de exame, eu fiz o exame, voltei, fiz um procedimento com ele, tá tudo documentado. Então é importante ter essas provas. Outra questão também, que sempre acontece, referente à pensão alimentícia. O que é que acontece? Hoje em dia a gente sabe que a gente tem uma geração que estuda muito, questão de trabalho, de ir para o mercado. Então a gente tem várias situações também, até perguntas que a gente recebeu. Se lá na declaração deixa bem claro que até 24 anos estudando. Só que hoje a gente tem situação, filhos 26, 27, ou a filha engravidou, o pai ainda sustenta, paga a pensão, paga uma faculdade. Então, essa pessoa ainda pode continuar como sendo dependente dentro da declaração como filho, mesmo que tenha passado essa questão dos 24 anos, mas ainda com toda despesa, o pai e a mãe ainda assumindo. Bom, aí assim, acho que ano passado foi 2024, saiu uma decisão do CARF que consolidou o entendimento, até 24 anos. Não existe possibilidade. Só se... mas a pessoa mais velha pode, desde que seja incapaz, tenha alguma incapacidade para o trabalho. Né? Não sendo, até 21 anos e até 24, se estiver fazendo faculdade ou um curso técnico superior, sempre. Mas eu tenho uma decisão judicial que determina o pagamento. Ok, decisão judicial se cumpre, você tem que continuar pagando, você está descontando o seu salário. Mas, para efeito tributário, cessa com 24 anos. Independente que ele vai pagar 25, 26, 27, continue com essa mesma despesa. Com 40, já peguei pensão com 40, a pessoa com 40 anos. E foi, como papai era bom, né? Não, eu acho engraçado, a mulherada reclama dos maridos, dos ex-maridos, mas é cada pensão maravilhosa que eu vejo, não está aqui, eu continuo pagando a pessoa por 30 anos, 40 anos. Na prática, na teoria é bom, mas na prática... É importante também que o contribuinte não confunda a relação de pensão, que ele vai ser alimentando, com a relação de dependência. São campos diferentes, situações diferentes. Então, uma vez que ele é alimentando, ele não é mais dependente, certo? E vice-versa. A não ser que no primeiro ano, onde
se misture. Então, saiu a sentença em setembro, então durante um período ele era realmente dependente, e após esse período ele passou a se alimentando. Então, não tem como você, como é uma declaração anual, então vai ter uma relação híbrida de alimentando e dependência naquele ano. Então, é a única situação onde pode declarar a mesma pessoa nas duas situações. Então, E um ponto muito importante é assim, a pessoa vai lá, faz um acordo no juiz ou faz uma escritura pública no cartório. Então, pode ser das duas maneiras. E aí diz, não, eu vou pagar através de desconto em folha, ou eu vou pagar em crédito em conta, ou eu vou pagar via recibo. E aí, quando vem comprovar para a gente, traz uma coisa diferente. A gente não aceita. Não sei, se a decisão judicial está dizendo que é crédito em conta bancária, tem que comprovar o crédito em conta bancária. Então é importante vocês passarem isso para os contadores, você que está assistindo a gente aí, ter essa preocupação. Decisão judicial cumpre. Então, qual é a determinação? Assim, mas eu trouxe o recibo. paguei o colégio, né? Paguei o colégio. Não, então, a determinação é pagar o valor, um salário mínimo, 2 salários mínimos, não sei, tudo via depósito em conta. E também, outro detalhe, o valor lá é limite. Mas eu paguei a escola, eu paguei uma viagem para o meu filho. Isso aí é liberalidade. Isso aí não entra no conceito de pensão alimentícia, não é dedutível. Que acontece muito, né, também. Eu paguei em espécie, faz um recibo e não fica uma comprovação, né? Se a decisão judicial fala em depósito em conta bancária, a gente realmente não aceita, diferente. Normalmente a pensão ela já vem delimitando, né, qual é os limites da pensão. Então, uma percentagem durante o salário, ou valor fixo em salários mínimos. Então, acima disso, é como o Luiz falou, é liberalidade. Então, a pessoa fez por conta própria mesmo, mas extrajudicialmente, vamos dizer assim. O que conta é o que está porque é pai e porque é mãe, né? Exatamente. Vamos entrar agora na parte social do imposto de renda, né? Recentemente, a gente teve um podcast aqui, a gente trouxe o pessoal do Condica, né? E o pessoal de CIA. E aí, eles explicaram tudinho. E a gente queria ouvir da Receita Federal qual é o papel, né, importante dessa destinação, porque muita gente ainda tem dúvida, insegurança, se de fato essa destinação, essa doação que eu fizer por parte do imposto que eu iria pagar, o pessoal ainda tem essa insegurança, será que vai cair de fato para aquela entidade filantrópica que eu tô destinando? Vamos tentar. Você chegou no assunto que, se deixar, eu e o Luiz passa o resto da semana aqui falando. Bacana, né? então. A gente sabe que é o xodó, né, Arthur? Isso. Pronto, destinação, para que você que esteja em casa entenda bem, destinação não é doação. Destinação é o governo federal te dá a chance de escolher para onde o seu imposto de renda que você já vai pagar, né? Tanto é que é um percentual do imposto de renda devido. Então, o imposto de renda você vai pagar de toda forma, né? Para essas pessoas que podem fazer destinação. Não é todo mundo que pode fazer destinação. São aquelas pessoas que tiveram imposto a pagar, né? E que fazem o modelo completo da declaração. Então, tem esse nicho. E o que é a destinação? Imposto a pagar ou imposto a restituir também. Que durante o ano pagaram imposto, porque é um percentual do imposto devido. O resultado da declaração pode ser a pagar ou a restituir. Se você pagou mais do que devia, então você vai restituir, né, no caso. E o que é a destinação? Então, é um protagonismo que você tem. Você tem duas opções. Você que apurou o imposto durante o ano e deu a restituir ao pagar nesse ano e faz o modelo completo, você tem duas opções. Você envia sua declaração, vamos dizer, que tem imposto a pagar. Paga seu imposto, pode até dar resultado zero, né? E pronto. A segunda opção, você diz, eu apurei, meu imposto devido no ano foi R$50 mil. Eu posso pegar um pedacinho, em vez de dizer, eu quero que todo esses R$50 mil vá para o cofre do Tesouro Nacional e o Estado, a Federação, faça essa repartição desses valores e aplique onde bem entender, né? Fica difuso, fica distante da gente. Ou eu posso pegar 3% e dizer, eu quero que vá para o fundo da criança ou adolescente do meu município, que patrocina, né, projetos que eu vejo acontecer, eu vejo funcionar. Eu posso ir lá ver, posso visitar,
aqui em Caruaru, por exemplo, quem não conhece o ICIA? Arco Verde, quem não conhece a Fundação Terra? Pernambuco, quem não conhece o IMIP? Então, essas instituições, elas, e tantas outras, né, elas têm como fonte importantíssima de recursos, de receita para se manter, né, e fazer esse trabalho que todos nós conhecemos. Esses recursos do imposto de renda via destinação social. Então, você pode destinar até 3% do seu imposto de renda devido. A declaração já faz esse cálculo, né? É na aba lá, doações diretamente na declaração. Ela já faz o cálculo, você não precisa calcular nada, ele já diz, olha, de tudo, com base na informação que tem aqui na tua declaração, você pode destinar R$100 para o fundo da criança, que dá os 3%, vamos supor esse exemplo, e até 3% do imposto devido para o fundo do idoso, um total de 6 pontos percentuais de imposto devido. Então, é uma forma de a gente até fazer o controle social dos nossos impostos, né, que estão sendo pagos. Então, eu consigo ser um agente de fiscalização mesmo, que eu vejo se aquela instituição está atendendo, se está funcionando, se está crescendo, se está atendendo bem, se está atendendo mal. Então, é algo que tem um impacto muito grande na nossa sociedade. E não só, existe o impacto indireto também. Tem o impacto direto, que é o impacto social, que ninguém questiona o quanto em si uma Fundação Terra, quanto tiram pessoas da vulnerabilidade, quanto incluem as pessoas, quanto salvam vidas, ninguém questiona isso, né? O Hospital do Câncer aqui em Pernambuco. Então ninguém questiona isso. Mas, Arthur, se eu fizer destinação, eu vou cair em malha fiscal. Não necessariamente, não cai. Mas por fazer destinação, eu vou cair em malha fiscal? Não. Isso, Que é o medo, né? Não. É o medo que os contadores sempre perguntam pra gente. Aí, Arthur, com você. Não vai cair. Só existe uma grande chance de você cair em malha fiscal se você disser que destinou, ele vai gerar um DAFzinho, né? E E você não não pagar. Aí a malha certa, né? Nesse caso, você tem que retificar, que até o último dia da entrega da declaração, até dia 29, você tem que fazer esse pagamento. Então, vamos deixar aí bem claro, se não paga o DAF no prazo final, que é 28 de maio, 29 de maio, então aquela destinação Desconsidera e você volta para o tributo. Retifica a exclui aquela declaração. destinação e perdeu a oportunidade. Não pode pagar com multa. Vou pagar com multa e juros. Não pode. Ele não libera para fazer esse recálculo. Isso. E lembrando que a doação que você faz, que, por exemplo, eu e Sheila, a gente já conversando aqui, a gente viu que a gente faz doações mensais para instituições tipo o IMIP, o ICIA, e essas doações mensais, elas não entram para fins do imposto de renda, é assim? Não entra. Ela não é dedutível, eu até gosto de dizer, né? Você vai para o céu porque você está fazendo doação, mas desconto no imposto de renda você não vai ter. Deveria ter, não tem essa caridade, né? A destinação, vamos pensar aí, né? A destinação tem que ser feita direto para o fundo. O ICIA, o IMIP, são entidades que a gente conhece, que a gente está falando aqui, elas podem ter projetos aprovados e elas podem buscar, mas a destinação tem que ser feita numa conta do fundo e esse fundo repassa para aquele projeto específico. Isso, e você pode, durante o ano calendário, não na declaração, fazer o depósito no fundo. Aí sim, aí você aproveita. Aí você aproveita na declaração. No lugar de eu fazer a destinação diretamente, exemplo, ICIA e MIP, eu já faço diretamente para o fundo? Para o fundo. E essa destinação serviria como abatimento? Serviria. No caso, respeitando os limites, né? Entendi. É uma antecipação. Como a gente faz antecipação do imposto de renda, a antecipação da destinação. Eu faço essa destinação, né? E aí, agora, quando eu vou apurar, ele puxa pela declaração e já cai na minha declaração para já está lá a informação que eu fiz essa destinação durante o ano. Isso é uma novidade. É uma novidade. Aí, no caso, é um DAF específico da própria fundação? Não, você faz um depósito na conta bancária. Aí é o passo a passo, né? O contribuinte que tem interesse na destinação procura o fundo. Eu quero fazer uma destinação. Faço um depósito, aí ele vai dizer, depósito nessa conta, Pix tal. Faço um Pix. E aí, fundo, tá aqui, fiz o Pix, quero o recibo. O fundo vai me dar o recibo. Eu, contribuinte, estou ok, posso declarar. Só que o fundo
né, geralmente a prefeitura ela tem que fazer a DBF, a Declaração de Benefícios Fiscais. Um dos motivos de eu estar em Malha esse ano é porque a DBF do município não foi feita. Né? A de Recife foi feita, tá ok, a do outro município não foi feita. E aí eu estou em Malha por isso, mas eu estou com Recife, tranquilo, eu vou apresentar. O que é que aconteceria? Então, no lugar de fazer destinar diretamente para essas instituições, eu procuro o fundo para fazer esse processo, né? Procuro. Existe uma outra possibilidade que é bem menos conhecida, bem menos divulgada, que a gente tem a vontade de deixar isso bem mastigado para a população. Um projeto futuro nosso, que você pode fazer destinação a projetos, não é fundo, a gente esquece fundo, são projetos. Então você pode ter iniciativas de organizações da sociedade civil, as ONGs, né? Como IMIP, Fundação Terra, são todas ONGs. Mas elas também fazem captação através de projetos aprovados no Ministério. Por exemplo, o hospital do IMIP, ele tem projeto no PRONON, Programa de Apoio Oncológico. Então ele apresenta o projeto ao Ministério da Saúde, obedecendo os editais, os critérios do Ministério da Saúde. Esse projeto é avaliado, é aceito, publicado o extrato no Diário Oficial, abre-se uma janela de captação, é gerado uma conta para aquele projeto, não é para a instituição, para aquele projeto. Então durante aquele períodozinho ele vai poder fazer essa captação. Então a pessoa física tem durante o ano calendário, isso não está na declaração, ela pode fazer até 1% também para o PRONON, para o PRONA, PCD, para a área dos esportes também. E essa informação vai lá em doações efetuadas durante o ano. Tem um campo específico, você informa as várias destinações. E aí sim você pode aproveitar. Você pode fazer que a destinação alcance aquele projeto específico que você quer. Ser bem direcionado, né? E mesmo fundos, cada fundo da criança, do município, do idoso, tem sua legislação própria. Então, há fundos que permitem que projetos que estejam associados a eles tenham um sistema que eles chamam de sistema de chancelas. Então, por exemplo, aqui, que está próximo da gente, que é o ICIA. Então, eu consigo fazer a destinação para o fundo com o DAF pago, com os comprovantes. Eu ofereço ao ICIA, olha aqui, você tem aqui R$1.000 que eu fiz a destinação do imposto de renda. Então, com esse valor, o ICIA vai lá no fundo e, sem participar do rateio, né, ele consegue pegar os valores cheios. Porque, normalmente, a destinação é feita para o fundo tem uma parte que é para cobrir as questões administrativas, dele, né? Os outros projetos que eles têm, o restante é rateado com os projetos que foram aprovados. Então, se você, aqui em Caruaru, a gente sabe que a gente tem, você pode fazer isso, apresentar os comprovantes para a instituição que você quer que vá o recurso, essa instituição vai lá e diretamente tem acesso a esses recursos. Se fosse para vocês deixar um recado para o contador, aqui para conscientizar ele, a ele enfatizar essa questão da importância dessas destinações, para que o contador fique mais atento, porque muitas vezes passa despercebido. E é importante que o contador também tenha essa consciência social. O contador é o elo principal de ligação com o contribuinte. A Receita não tem acesso ao contribuinte, vocês têm. Né? E vocês são peça fundamental nessa ligação. Tá, mas por que eu vou ter esse trabalho a mais? Porque eu vou estar convencendo o meu cliente a fazer uma destinação. Né? Eu acho que o foco principal é trazer esse recurso, ele vai ficar aqui na nossa cidade. Quando a gente iniciou esse trabalho em Caruaru, tinha sido arrecadado R$8.000 em 2016. Ano passado foi quase R$1.200.000 que ficou aqui no nosso município. Então, esse dinheiro vai gerar renda, vai para o supermercado, vai contratar a internet, que vai precisar de um contador. Então, indiretamente, vocês estão gerando renda, vocês estão gerando demanda para vocês mesmos. E a nossa cidade ela vai estar crescendo. Então, eu acho que isso é fundamental. Além de investimento com criança, com idoso, formação profissional dessas crianças, né? Isso tudo vai trazer crescimento econômico para a nossa cidade. Isso tem estudos da FGV, que eu não trouxe o link, mas eu posso depois repassar,
que tem vários estudos, e de outras instituições também, que o impacto dessas ações na economia. Então, o impacto do esporte, o impacto da Lei Rouanet, por exemplo, no audiovisual, que quando você faz essa destinação, as organizações que recebem, então elas vão crescer, elas vão chamar a demanda das redondezas. Então, por exemplo, o INCIA vem pessoal de outros estados, vem ser atendidos aqui. Esse pessoal vai ocupar a rede hoteleira, que vai consumir no mercado. O restaurante. O restaurante, que vão passar a contratar mais. Então, tem estudos que dizem que a cada R$1 destinado, tem um desdobramento de 3, de 6, de 12 reais, dependendo do estudo, do perfil da região, né? Então, isso é interessante até para os municípios se engajar nisso, as prefeituras se engajar, o Estado se engajar nisso, os contadores se engajarem nisso, né? Fora a questão social em si, que a gente está promovendo um bem-estar social para a comunidade, e para os municípios a gente está evitando, tirando carga do SUS, né? Tirando carga de outras iniciativas que podem dar mais fôlego para o pessoal trabalhar em outras frentes também. Considerando o valor em reais, qual seria o percentual, ou o valor em percentual ou em reais do nosso município, quanto ele tem um poder de destinação? Vocês conseguem ter essa informação? Baseado em 2025, né, do período que a gente fez a campanha do imposto de renda, né? Destinado. Aqui em Caruaru é próximo de 6%. Então a gente pode destinar R$100, a gente está destinando próximo de R$6. Então tem muito campo. E tem o da pessoa jurídica também. Mas eu acho que a pergunta de Sheila, se eu entendi isso bem, quanto o Caruaru em si arrecadou de destinação? Você teria esse número para nos passar? 1.200.000. O Fundo da Infância e Fundo do Idoso foi em 2025, aproximadamente. E 24 foi E aí 800 ficou milhões, quanto, a gente tem um percentual de quanto a gente deixou de trazer para o município, porque o percentual é bem mais, né, do que a gente tem. Consegue esse número? Tem esse número? A nível nacional, o percentual é em torno de menos de 3%. Então, a gente poderia crescer muito. Tem muito a crescer. Lembrando, por exemplo, eu tenho um colega auditor da Receita que mora em Jundiaí, que é daqui de Caruaru, e ele destina para Caruaru. Então, assim, a gente pode atrair de outras cidades. Arco Verde é um bom exemplo. Tinha destinação de 12 estados do Brasil para Arco Verde, quando a Fundação Terra estava mais em alta. As calamidades que tiveram lá no Rio Grande do Sul também. Excelente. Então, o Brasil inteiro direcionou a destinação do imposto de renda para lá e fez toda a diferença. Importante destacar que não necessariamente você que está fazendo a declaração em Caruaru, né? Você pode destinar para o seu município, lá onde você nasceu, ou para algum município que está passando por uma dificuldade, alguma catástrofe, alguma coisa desse tipo, não é isso? Isso. E a pessoa jurídica também, a gente tem muito a crescer, né? Em números, eu tenho uns números mais fresquinhos de pessoa jurídica. A gente... Qual é a pessoa jurídica que pode destinar? Se você que está nos ouvindo, tem uma pessoa jurídica do lucro real, é quem pode destinar a pessoa jurídica. Você tem o dever social de fazer isso. E é muito mais fácil até do que a pessoa física. Então você dentro da escrituração contábil você faz essa dedução, né? Então você não precisa esperar, né, para ter a restituição daqui nos lotes, não. Apesar dos lotes, uma outra, só abrindo parênteses, uma outra novidade boa, né, são os lotes que foram reduzidos e foram concentrados nos primeiros, né? Sim. De forma que no segundo lote, já em junho, se pague 80% de todas as restituições, e o primeiro lote é no último dia da entrega da declaração, só fechando esse parênteses. Pessoa física, pessoa jurídica, aqui em Pernambuco temos mais de 20 mil pessoas jurídicas do lucro real, em torno de 90 fizeram a destinação. Aqui em Caruaru temos aí em torno de 1.300 pessoas jurídicas do lucro real, 6 pessoas jurídicas fizeram destinação. Mil quantas? Em torno de 1.300. Não dá nem 1%. Não fez 6, né? Exato. Isso dados de 25, não atualizei ainda, 24, 25. E em valores para Pernambuco, nosso potencial pessoa jurídica é R$78 milhões. Nosso potencial. Veja o que
o que está O quanto deixando estamos deixando de investir. na área da educação, na área dos esportes, né, que está incluído na área da educação, audiovisual, cultura, Prononca, do apoio do câncer, fundos da criança, do adolescente, Prona, PCD, reciclagem, são todas essas potencialidades. E vale ressaltar, né, também, Odago, que isso não é uma obrigação a mais, não é um valor a mais que a gente vai estar pagando. Isso já é um valor que está sendo pago, que a gente simplesmente vai destinar, né? Exato. E aí entra... Que muita gente ainda diz, é uma obrigação a mais, isso não é uma obrigação minha. Aí que entra, né? no caso da pessoa jurídica, entra ainda mais o apelo do contador, porque é ele que está operando a contabilidade. Pessoa física, às vezes a pessoa mesmo, ela tem a iniciativa de mandar, tem um conhecimentozinho melhor, ela manda, às vezes é simples, pré-preenchido, às vezes ela faz, mas a contabilidade, o diretor da empresa não é ele que faz a contabilidade. Então ali tem a mão do contador sugerindo, orientando, convencendo. Né? Eu acredito, né, Arthur, que o ano passado a gente já começou a fazer esse projeto, né? A gente tem aí um projeto para a gente fazer essa divulgação, não só na campanha que a gente foca muito no imposto de renda da pessoa física, esses 2 meses a gente já tem essa preparação. O ano passado a gente começou com essa preparação para a pessoa jurídica. Eu acredito que essas 6 empresas que existiam, elas vão dobrar. A gente vai conseguir, que a gente começou também com a destinação de pessoa física muito baixa. Hoje a gente já começou aí de 8, a gente vai para 1.200.000. Isso é muito bom, é informação muito valiosa, né, para a gente, porque a gente sabe que é todo um trabalho. É aquele trabalho de formiguinha, né, que a gente começa a trabalhar, vai colocando, e hoje em dia o próprio contribuinte mesmo diz, destine, faça para teu canto, né? Então, eu acredito que após o período de imposto de renda, a gente poderia gravar um outro Capcast voltado só para essa questão da destinação de pessoa jurídica, e também a gente vê um certificado, uma placa, para que essas empresas que faz parte, ela tenha lá como destaque, né? Não, quando a gente diz destaque, é em questão de o próprio cliente dele, o próprio fornecedor que vai até ele, que isso vai muito para a indústria, vai muito para o atacadista, eles têm a ciência que aquela empresa tem um papel fundamental, social, muito importante. E geralmente serve muito de exemplo para os demais. Porque quando vê ali, o símbolo da Receita Federal, para eles, a empresa vai estar toda regularizada. Mas vale ressaltar que é um projeto social que ela faz de acordo com da sua carga tributária. Acho que seria muito importante a gente depois estar voltando aqui. Então, vocês fiquem ligados, contador, que a gente vai voltar com essa pegada, né? Já fica o convite, né? Para a gente trabalhar também, e a gente, Caruaru, não vai ficar aí nessas 6 empresas, que a gente tem um potencial muito grande e a gente precisa também contribuir, né? Para o nosso município, que é o futuro também dos nossos filhos, né? Exatamente. Eu vi aqui que o Arthur, Sheila, ele fez parte da criação do Fórum, vou até pegar a fila aqui, tá? Fórum Permanente de Administração Tributária em Pernambuco. Isso. Explica um pouquinho, Arthur, o que seria esse fórum. O Fórum Permanente, né, de Administração Tributária, ele é um fórum apartidário, voluntário, né? Ninguém ganha por estar nele, onde a gente se aproxima dos municípios, a Receita Federal se aproxima dos municípios, se aproxima da Fazenda do Estado, da Fazenda Municipal dos municípios, né? Da administração tributária, da administração tributária do Estado, a CEFAS-PE, junto ao Tribunal de Contas, junto ao Ministério Público, pessoas físicas e jurídicas convidadas também, onde a gente reúne esse pessoal para que a gente possa conversar sobre mudanças, melhores práticas. Então, muitas coisas acontecem em municípios maiores que os municípios menores às vezes têm dificuldade de acompanhar por falta de recursos. Então são soluções que já existem, a gente quer compartilhar isso. É um ambiente onde a gente pode conversar, desenvolver soluções para os problemas de todos, né? Gerar eficiência para arrecadação municipal, para todas as 3, né? Gerar eficiência, compartilhamento de informações, para que a gente seja mais eficiente possível, com o menor custo possível, e é importante que se diga, sem aumentar tributo. Então, com o que temos, como é que a gente pode ser o melhor possível com o que temos? Então, melhorar nossos cadastros, melhores práticas, melhorar a relação com o contribuinte de forma digital, os serviços estarem mais acessíveis,
o conhecimento entre os integrantes ser mais facilmente divulgável, trazer capacitações. Então, é um ambiente que favorece tudo isso e que só engrandece ainda mais, porque as administrações tributárias indo bem, isso é mais recurso para o seu município, mais recurso para o Estado, para poder retornar para a população. Sim. Sim. Gonzaga, a gente vê que teve um impacto aí agora muito grande, que o povo, quando fala de 5 mil, já cria, né? Já está naquela loucura. E a gente viu, e eu acredito que a mídia também, ela tem um poder de contribuição muito grande. E ao mesmo tempo, a gente pode dizer que são os haters, que hoje em dia a gente não sabe bem dizer mais o que é real, o que está certo, o que está errado. E a gente encontra muito mito e muita dúvida na população referente a esses 5 mil reais. A gente sabe que uma pessoa que tem essa transitação, ela não é aquela pessoa física que é assalariada. A gente sabe que ela já é proveniente de alguma renda, de algum comércio. Então, pelo olhar da Receita Federal, o que você indica para que esse cidadão comece a ter sua cidadania fiscal e ele saia desse mito, porque muita gente agora, não faço mais nada. Oxe, não pode mais movimentar nada, porque chegou 5 mil, a Receita vai bater na minha porta, eu vou perder tudo, eu não tenho direito a mais nada. Eu não recebo mais um Pix, eu não passo mais um cartão. Então a gente sabe que a gente está nesse processo que eu não acredito que seja um terror. A gente sabe que as coisas vão acontecer e eu sempre digo aos clientes, minha gente, a gente saiu da era arcaica, agora a gente está numa era digital. Então, tudo que a gente faz, então hoje a gente mesmo deixa isso muito claro. Sheila, eu acho assim, acho que ano passado teve aquela confusão, o Pix vai ser tributo. Gente, a Receita, porque a Receita quer saber da informação do meu Pix, da minha aumentação. A gente já sabe isso desde 2000 desde a CPMF, sempre soube e utilizamos com todas as regras que a lei permite. Tá? Então, isso... Agora sim, eu vou lembrar um amigo meu que diz o seguinte, que não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Se você ganha 5 mil e movimenta R$1 milhão na sua conta, você tem alguma coisa a explicar. Né? E é isso que a Receita trabalha. A compatibilidade entre a movimentação financeira, que não é só Pix, com a sua renda. Se está fora de padrão, né, e assim, tem sempre aquele risco também, que às vezes a pessoa recebe, eu recebi, tem umas pessoas, eu recebi um dinheiro da minha sogra, do político, de não sei quem, aí começa a confusão. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque a movimentação tem que ser compatível com sua renda. Então, esse é o grande cuidado. Se não vai ser tributado, não tem ideia de tributação, a Receita não tem acesso ao Pix, isso é importante frisar, a gente tem acesso à movimentação financeira, de maneira global. Podemos ter acesso à movimentação dia a dia? Podemos, mas tem um procedimento a ser feito, um procedimento de risco, né, e em algumas situações, não é assim, peraí, eu não gosto de Sheila, deixa eu ver a movimentação dela, não é assim. Né? Tem todo um procedimento, isso já está consolidado, o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo sobre essa forma de trabalho, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Né? Inclusive, até na pré-preenchida, acho que um destaque é essa importação de imóveis no exterior. Né? Eu achei engraçado, ano passado, fazendo uma palestra, não sei onde foi mais, aí a contadora falou, eu cheguei para a minha cliente e disse, você tem uma conta nos Estados Unidos? Como é que você sabe disso? A pré-preenchida que entregou. Né? Então, assim, o que a gente tem que ter cuidado é isso. Eu vou emprestar o CPF para alguém receber o Pix no meu nome. Tenha cuidado com isso. Por quê? A movimentação financeira vai descolar da sua realidade. Esse é o perigo. Fora isso, é mito. Fuxico. Né? E aí a gente ainda recebe a questão do cartão de crédito, né? Que muita gente tinha um cartão que a família toda utilizava. Não, mas eu não tenho uma conta, eu não pago nada, eu não fiz uma compra nesse cartão. Mas quem é o titular desse cartão de crédito, né? Só sendo um pouco mais categórico para que o Luiz, né? A explicação do Luiz foi fantástica e é exatamente isso. Mas assim, você que está nos vendo agora,
Não tenha medo. A não ser que você movimente milhões, tenha uma movimentação muito divergente. Grande, né? Aí não é critério de 5 mil. A gente está falando de outras situações, certo? Mas você que tem um bolão da empresa, recebe no seu Pixel, você é o churrasqueiro da semana, recebe o valor ali. Então, não tenha o menor medo, né? O medo maior é a pessoa participar do seu churrasco e não pagar, não fazer usar seu cartão e você tem não que pagar. A sogra não pagar o cartão. O maior risco é esse. Então, não tenha medo. É fake news. A gente sabe que as fake news, elas Tá demais. se aproveitam desses momentos. Criam Então, um ambiente de terrorismo. sempre com a fake news, vem junto, sempre, vem junto os golpes. Então, a gente, talvez, até as fake news sejam criadas por golpistas com uma oportunidade, uma escada, né, para o golpe acontecer. Então, já começa a vir cobranças em SMS, É uma coisa que está Isso. vindo muito, que o povo questiona muito, e a gente também fica questionando, né, Fábio, a nossa classe. A gente abre o CNPJ, antes de a gente ter validado, passar para o cliente, já está chegando lá a cobrança. Isso, é bem categórico para você. Receita nunca vai te enviar e-mail com link, com boleto para pagar, DARF para pagar. Agora Nunca que vai te enviar regularize seu CPF, que sua dívida a está receita, altíssima, a né? Receita nunca vai te fazer cobrança. Vai receber um e-mail, um SMS, não vai te mandar SMS. A Receita não vai te mandar WhatsApp. Então, teve dúvida? Tá, a mensagem parece ser crível, mandou um documento lá que parece verdadeiro. Utiliza as logos de vocês também, né? Não, claro, ele quer parecer, né? Ele quer transparecer verdade. Mas o canal oficial da Receita é o ECAC. Então, você tem uma dívida, tá ok, recebi uma comunicação que tem uma dívida, vou no ECAC. Se a dívida não estiver, o que vale é o que está no ECAC. É importante, né, Arthur e Gonzaga? É importante até ajudar essas pessoas que recebem esses links, que não cliquem nesse link. Nunca clique. Absolutamente, não clica. Isso. Se puder, nem lê, apaga de imediato. Exato. Se você clicar lá, você está correndo o risco de estar instalando algum sistema. Teve dúvida com a sua senha GovBR, entre no ECAC. Tem dificuldade, não tem a senha GovBR, vá na Receita Federal, pessoalmente, procure um contador de confiança, que ele vai te orientar. Né? E vale ressaltar que a Receita é a única ainda que manda cartinha. Se a cartinha chega na sua casa, aí você corra e venha procurar saber, né, Luiz? E mesmo assim, né, pode ser uma modalidade explorada também, né? Sabendo que a Receita ainda manda as cartas. As cartas, todas elas, as comunicações, você pode checar a autenticidade. Tem assinatura digital, Sim. todas elas vão com assinatura. Se está informando ali algum tipo de débito, que ela só vem informando o débito. Lá ela não vem dizendo que ela não gera um boleto, ela não pede para entrar naquele link, ela não pede para escanear aquele QR Code para regularizar. Ela convida para ir na Receita Federal. Né? Vá no ECAC, é o canal oficial de comunicação. Não, e deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu também recebo. A tia me ligou. Meu Deus, a Receita tá me cobrando o meu e-mail aqui. Tia, eu também recebo todo dia. Pedágio digital, agora tá na moda esse pedágio digital. Monte de e-mail do pedágio. Gente, infelizmente tem um monte de gente tentando roubar os nossos dados. Essa é a grande questão. Esse é o grande perigo do mundo digital. E para finalizar, Sheila, a gente quer agradecer a presença do Dr. Luiz Gonzaga, Dr. Arthur, né? Nesse podcast enriquecedor, né? Agradecer também ao Porto Digital, tá cedendo o espaço e a tecnologia para a gente aqui. Então é isso. Fica o nosso convite para o próximo podcast que a gente vai vir tratar sobre destinação para pessoas jurídicas do lucro real. É sempre um prazer estar aqui com vocês, estar levando informação ao público, né? E a Receita Federal aqui, a Delegacia de Caruaru, mas especificamente, está sempre de portas abertas, são parceiros e dos contadores, né? Que é mais estreito com os contadores, mas da população de modo geral. Isso, gente. Obrigado aí também. Muito obrigado a Capixaba de Porta Aberta para receber vocês e a gente continuar com essa parceria que faz tanto sucesso. E eu acho que o principal de tudo é esse punho social que a gente tenta trazer em meio a tanto, né? Que quando o contribuinte fala o contador em Receita Federal já cria aquele trame. A gente não morde, a gente está aqui para contribuir, né? E contribuir. Isso. Exatamente. Encerrado. Tudo bem. Eu já tinha falado.